Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Dando continuidade às nossas aulas de contabilidade avançada, vamos ver hoje a demonstração de resultado do exercício e vamos ver assim as suas funcionalidades dentro do nosso conteúdo. Hoje vamos ver o que é a DRE. Então até vocês estão enxergando aí uma chargezinha, né? Tenho tantas perguntas para as suas respostas. Então vamos ver o que é uma demonstração de resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício demonstra aí o montante das receitas menos custos, menos as despesas, igual ao resultado obtido no período, sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A demonstração de resultado é um relatório que todo ano inicia com saldo zero. Então é um relatório que só marca aquele período, só demonstra aquele período que vai do dia 1º até o dia 31 de dezembro. Primeiro do início do ano, né, até 31 de dezembro. E mostra o que alterou, né, naquele ano, em termos de resultados. Expressa aí o resultado financeiro de um período específico, normalmente um ano. Por que está escrito normalmente um ano? É que existem aí algumas atividades que o ciclo operacional se dá com mais de um ano. Então daí existe um demonstrativo, muito embora se feche anualmente, que se possa fazer aí uma possibilidade que se possa fazer a demonstração do resultado de mais de um ano. Pode-se ter isso em construção de barcos, construção de alguns segmentos, né, que o ciclo financeiro é maior que um ano. Mas para fins legais, para fins de distribuição de resultados, apuração de resultado, é o período de um ano. No final, né, a DRE mostra como surge o lucro ou prejuízo da empresa. Ou qualquer entidade, né? Se estivermos falando de uma entidade sem fins de lucro, vai ser o superávit ou déficit, né, daquele período. Aí não se trata de lucro, né? A DRE é formada basicamente de receitas, custos e despesas. Então se faz necessário definirmos aí esses três grandes grupos de contas. Bom, a receita são valores provenientes das vendas de produtos e os serviços operacionais. Também são os ganhos, né, de aplicações financeiras, como receitas financeiras, e também nós temos a classificação de venda de bens permanentes, né? São receitas não operacionais e eventuais. Já os custos, pagos ou não, são necessários para a obtenção do produto vendido. O custo se realiza no ato da venda. Então, antes de ser vendido o produto, faz parte do investimento da empresa, né, na conta estoques ou produtos em fabricação ou elaboração. Já as despesas são gastos necessários para a obtenção da receita. Como assim? São os gastos, desembolsos ou devidos necessários ao desenvolvimento de suas operações, ou gastos devidos são aqueles que ainda não foram desembolsados, mas já ocorreram. Não confunda desembolso com despesa. O desembolso significa entregar dinheiro a alguém por algum motivo. O conceito de resultado. Bom, nós já conhecemos que a despesa é receita. O conceito de resultado é bem simples. Representa a diferença entre despesas e receitas de determinado período. Então nós temos a equaçãozinha ali, né? Receitas menos custos e despesas igual ao resultado.
Existem dois tipos de resultado entre despesas e receitas: lucro ou prejuízo. Então, lucro total de receitas é superior ao de despesas e custos. Prejuízo total das despesas e custos é maior que a soma das receitas. Então, é simples assim. A influência do resultado entre despesas e receitas do patrimônio líquido. As receitas aumentam o patrimônio líquido, as despesas diminuem o patrimônio líquido. Ou seja, conceitualmente, sempre quando se faz uma despesa, altera-se a situação patrimonial. Quando se tem uma receita, também. A diferença entre os dois, né, e mais o custo, né, nós vamos ter uma variação patrimonial, que esse resultado será incorporado ao patrimônio líquido da empresa. Nós temos aqui uma demonstração dedutiva, né, onde nos mostra com essa seta vermelha no meio da figura aí, receitas menos custos e despesas igual lucro ou prejuízo. Então é um demonstrativo que funciona por dedução. Começa sempre com as receitas e termina com despesas, custos, né? E termina com o resultado obtido. É como se pegasse o seu contra-cheque, né, do seu salário, onde tem o salário total, vão sendo feitas as deduções. Depois que chegou no salário líquido, você vai deduzir as despesas fixas mensais, pessoais, né? Estou fazendo um comparativo do Olerite. No final, vai ter um lucro ou um prejuízo, né? Um déficit, se faltar dinheiro para pagar as contas daquele mês. Na empresa funciona da mesma forma com a demonstração de resultado. O melhor comparativo com a vida pessoal é o Olerite, o contra-cheque. Aqui nós temos um outro gráfico que demonstra talvez de uma forma mais clara isso, né? Onde nós temos aqui as vendas, aí tem o custos e despesas igual ao resultado. Então, simples assim. Nós temos aqui um plano de contas resumido com as receitas, menos deduções da receita, igual receita líquida. Daí vem os custos das vendas, né? Menos os custos das vendas, igual lucro bruto. Então é demonstrado dessa forma. Daí menos despesas operacionais. Quais são despesas operacionais? As despesas comerciais ou com vendas, despesas administrativas, despesas financeiras. Vai me dar um subtotal aqui no relatório de lucro operacional. Daí nós temos menos despesas não operacionais, mais receitas não operacionais, nos dá aí o lucro antes do imposto de renda. Provisão para imposto de renda e contribuição social, igual lucro depois do imposto de renda. Quais impostos que são faturados? Então, sobre as vendas, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS. Então, o fato gerador desses impostos é em cima dessa receita que estão embutidos no preço de venda. Dentro dessas deduções, nós temos ainda vendas canceladas, abatimentos, né, e descontos incondicionais. Então, essa é a estrutura do nosso relatório, demonstração do resultado, né, do exercício. Tem aqui um modelo, né, mostrando para vocês aqui um modelo onde aparece, né, comparativamente, um modelo de demonstração de resultado do exercício, né, aqui com ações a distribuir, etc. Todos os relatórios, né, contábeis devem ser publicados comparativamente com o ano anterior, mínimo, né, do ano anterior. Então a lei pede que sempre compare com o ano anterior. Mas nada te impede de apresentar aí relatórios com triênio, quadriênio, quinquênio, né? Mas conforme a lei, posteriores alterações, no mínimo o exercício anterior. Quando a gente fala exercício, é um ano. Então, o exercício anterior foi o ano passado. Exercício atual, né? Se for um balanço,
Nós estamos hoje em 2021. Se eu estivesse falando de um balanço, né, a demonstração de resultado, estaria com o ano atual sendo 2020, que foi o último ano fechado de balanço. Ano anterior, 2019, estaria comparado ano atual 2020 com o ano anterior 2019. Ok? Como que se funciona essa distribuição do lucro? Então funciona assim, a DRE ela tem um lucro líquido, ela vai para uma conta de lucros acumulados ou saldo a ser destinado, né? Parte pode ir para a reserva de lucros, parte pode ser integralizado no capital social, aí tem que fazer uma alteração de contrato, né? Um registro na junta comercial, né? No caso de SA, a Assembleia que determina isso. Se for lucros a distribuir, participações ou dividendos, também tem que ser informado nessa Assembleia. Saldo, lucros acumulados, né, que é o saldo do balanço. Por que saldo do balanço? Porque o lucro líquido ele é alimentado, ele vai para alimentar, né, o patrimônio líquido na conta de lucros acumulados. Daí saem as destinações, que pode sair já na DRE ou já saem como sugestão para a Assembleia. Geralmente já é combinado antes a Assembleia, se não tiver nenhuma objeção, né, vai aprovar aquelas contas com aquele resultado que foi proposto. Nós temos aqui também como que funciona essa destinação de lucros. Eu tenho aqui um balanço patrimonial, onde está o mouse, ó. Balanço patrimonial, eu tenho ativo e passivo. Eu tenho aqui a injeção de capital e capital de terceiros. Então tem um funilzinho, injeta, né, aqui. O capital vai aqui no patrimônio líquido, né? E eu tenho a aplicação desses recursos. Então eu tenho origens e aplicações no balanço patrimonial. Nós temos daí a DRE, que é o número 1, que está aqui em cima, ó, apuração do lucro. Para vocês entenderem bem essa mecânica de como que funciona a destinação do lucro da DRE. Então a DRE nós temos lá, acompanhando aqui com o mouse, né, o roteiro contábil. A DRE nós temos a receita menos despesa e custo igual ao lucro líquido. Ela vem nesse funilzinho aqui, a título de demonstração, né? Senão ninguém vai ficar procurando funilzinho aí no relatório, porque não tem, né? Transferência de lucros, né? Então ele vem aqui para o lucro líquido do exercício. Ele aparece na DLPA, ele alimenta a DLPA, que é a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, que vai ser o tema da nossa próxima aula, né? Daí ele vem para cá como distribuição de lucros, né? O lucro que vai aqui para o patrimônio líquido em amarelo, está demonstrado. Dividendos demonstrado em vermelho, que ele vai para uma conta, né, de investidores, sócios ou acionistas, lá no passivo já como destinação certa de dividendos a pagar. Daí nós temos aqui essa fase que é a capitalização de lucro, né, quando vem aqui para o patrimônio líquido, provavelmente vai ser usado, né, como reserva de lucros e futuramente, numa primeira oportunidade, um aumento de capital utilizando estas reservas. O dinheiro dos investidores fica provisionado também, e essa capitalização ocorre, lógico, quando houver uma alteração de contrato social, né? Ou no caso de uma SA, quando a Assembleia determinar, fica registrado daí o aumento de capital social deliberado por uma Assembleia Geral Ordinária, né? Geral Ordinária, ou uma extraordinária, ou concomitante, né? A Assembleia pode ser uma Assembleia Geral Ordinária e extraordinária ao mesmo tempo. Pode-se fazer duas assembleias. Mas esse assunto sempre é tratado em Assembleia Geral Ordinária, né? Ordinária de ordem, ok? Aqui nós temos um modelo apresentado num trabalho efetuado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. É um livretinho, aspectos práticos, né?
elaboração e apresentação conceitual de acordo com as IFRS, né? Que são as normas internacionais. Então, tem um modelinho sugerido aqui. Vocês podem encontrar isso para quem quiser estudar um pouquinho mais. Lá na página 34 foi extraído, né? Esse materialzinho que está aí. É um relatório, modelo de relatório, uma sugestão, né? Ele tem a sua conotação legal, ele tem que ter essa ordem aí, né? Mas aqui foi colocado, né? Baseado na norma NBC TG 26, né? Que é o que aparece aqui no rodapé, ok? Bom, gente, agradeço a atenção de todos que participaram dessa aula. Obrigado, até a próxima. E não deixem de estar aí colocando o seu like, né, na nossa página e fazendo inscrição aí no canal do professor Bonassoli. Gente, até a próxima. Obrigado.